Você está pronto para desvendar os mistérios de Kai-Ristei e mergulhar na essência do Logos solar? Esse conhecimento pode transformar sua jornada espiritual. Portal Quinta Dimensão. Mensagem canalizada a Arcanjo Anael, País França. Aproveite para inscrever-se no canal, para receber mais mensagens de outras dimensões. Deixe seu like. Pergunta: o que nós deveríamos saber sobre a porta Kai-Ristei? Bem amado, o que é nominado de Kai-Ristei, você talvez tenha apreendido, é o princípio solar. Nós escolhemos essa denominação para não ofuscar as crenças de muitos seres humanos quanto à existência e à mensagem emitida por Cristo. Kai-Ristei é o Logos solar. Ele é o princípio Cristo. Miguel. Não é somente Miguel. Não é somente um personagem histórico. Kai-Ristei é o filho ardente do Sol, aquele que realizou o Sol em si e que diz: Pai, que se faça a sua vontade e não a minha. Quer dizer aquele que, e eu coloco a palavra entre aspas, crucificou a sua existência. É necessário o último sacrifício, a doação de si à humanidade, a doação de si à luz. Kai-Ristei está, é claro, ligado a uma linguagem vibral que vem, como nós já dissemos e talvez vocês se lembrem, do sumério original, denominada linguagem cósmica. Essa linguagem cósmica é uma linguagem que usa as sílabas. Essas sílabas carregam significado nelas mesmas. Essas 3 sílabas fazem sentido na acepção de uma palavra procedente de uma representação, de uma compreensão e de uma experiência, qualquer que seja a palavra. Por outro lado, tomar a sílaba ultrapassa largamente a origem mesmo semântica da palavra, mas resulta diretamente no aspecto vibral, quase como as sílabas sagradas. Kai-Ristei é então um duplo solar, cujo corpo é multidimensional. É a luz que aquece, é o fogo que purifica, é a vida em todas as suas expressões, em todas as suas manifestações, quer seja nesta dimensão como em qualquer dimensão. Pergunta: se o círculo é uma forma confinante, o que é das mandalas? Bem amado, mais uma vez, tudo depende de onde você se situar. Enquanto você estiver no efêmero criado, recriado, observado uma mandala, seja ela qual for, apenas fixa sua atenção. Apenas fixa sua intenção sobre um objetivo contido nessa mandala. O círculo, como a esfera, são estruturas ardilosas, nelas mesmas, porque no princípio do círculo, como da gota, como da elipse, há essa noção de repassar pelo mesmo ponto, de maneira cíclica, mesmo se for em outro nível. O princípio do universo, tal como é observável, quer seja na observação do curso do Sol, como é deixado se ver com a tecnologia moderna, com os cálculos matemáticos, com os cálculos físicos modernos, ocorre apenas por meio do que pode ser perceptível e, portanto, observável. Mas nada lhes diz, e seus cientistas começam a se pôr em dúvida, que o que vocês observam corresponde à totalidade da vida. Mas sim, eu diria, a algo que é totalmente incompleto. O que vocês chamam de vazio, o que vocês chamam de nada, não é senão a luz e a sua beatitude. Do ponto de vista da lagarta, um buraco negro põe fim à vida. Do ponto de vista da borboleta, um buraco negro é o retorno à vida. Uma mandala é, portanto, útil, até certo grau de transcendência e de evolução da personalidade. Mas nenhuma mandala, assim como nenhum ser exterior a vocês, pode liberá-los. Há apenas vocês, e somente vocês, que se liberam. E a única maneira de ser livre de se liberar é o abandono do si. E isso não depende de nenhuma crença, de nenhuma circunstância exterior, nem mesmo de qualquer mandala, como, aliás, de nenhuma figura geométrica perfeita. Simplesmente existe, em meio ao que nós chamamos de princípio das formas, e eu já tive ocasião de me expressar sobre isso, uma onda de forma, ou uma onda para efeito de forma, inscrita em uma temporalidade bem mais vasta do que aquela que a sua consciência, mesmo sobre este mundo e mesmo liberado, pode assimilar. O absoluto, mesmo com forma,
não pode ser representado em algo que escapa ao próprio campo da consciência e que absolutamente não se refere à consciência, mas ao absoluto. Para a consciência, em todo caso, uma forma é sempre, sem nenhuma exceção, um confinamento, enquanto a sua consciência for dependente de uma forma, mesmo mutável de dimensão em dimensão, mesmo vocês sendo absoluto, vocês dependem, certamente não como aqui, aí onde vocês estão. No entanto, de uma forma, uma vez que a consciência nesse momento está inscrita em uma forma, e uma forma é animada de consciência, eu diria até mesmo que é a consciência mais estável no tempo. Essa noção de estabilidade vai ser encontrada nas meditações, como realizam alguns povos, por exemplo, diante de um tanka ou um tapete de oração constituído geralmente de mandalas. A mandala não deve se tornar uma finalidade, mas deve ser vista como um elemento de focalização, de transcendência da consciência do efêmero, mas que jamais permite alcançar a eternidade. Mas isso pode representar, em certo sentido, a ilusão de um caminho válido. Toda forma, seja ela qual for, seja qual for a sua definição, seja qual for a sua abordagem, seja qual for o seu universo dimensional, é apenas um estado transitório da consciência, ligado à manifestação da referida consciência. Vocês têm a experiência sobre este mundo, em que a sua forma se inscreve, em sua própria mobilidade, entre o que é chamado de nascimento e morte. Quando a sua forma desaparece, o que permanece? O sem forma. Naquele momento, não há mais nem mandala, nem estrutura geométrica perfeita. Mas a forma é um dos suportes da manifestação dimensional. Pergunta: por que a confiança ainda pode alternar com a dúvida, em particular no sentido de não se sentir pronto no que se vive hoje? Bem amado, a personalidade nunca estará pronta para qualquer coisa além de si mesma. Enquanto você considerar que é necessário estar pronto ou não pronto, enquanto houver a inquietude quanto ao sentimento de estar pronto ou não pronto, diga-se que isso é apenas uma interrogação do seu próprio mental. Assim, então, existem possibilidades de viver experiências. Essas experiências estão, como eu já desenvolvi nas últimas semanas, diretamente ligadas a uma aprendizagem. Mas é profundamente diferente viver as experiências e viver um estado estabilizado. O que você coloca como questão decorre diretamente desse princípio. Enquanto houver a experiência, mas não a estabilização de um estado, haverá, e sobretudo durante este período, extremamente breve, de sobreimpressão ou de justaposição. Verdadeiramente, esse mecanismo de observação da sua própria consciência que passa de um estado a outro, porque, justamente, nenhum dos dois estados está estabilizado. A personalidade jamais poderá estar estabilizada. A eternidade estará estabilizada na totalidade, quando o seu ponto de vista estiver exclusivamente aí onde você é, em meio à sua eternidade. Você não é implicado nem pelas dúvidas, nem pela inquietude. O que sugere que isso vem de você não é nada além do que a ação da luz sobre o seu próprio mental. Tornar-se observador é não mais tomar parte no que acontece em meio à própria consciência, que isso diga respeito ao samadhi, que isso se refira ao fato de conduzir um veículo a motor, que isso se refira a uma interação com outro irmão ou irmã da sua humanidade. Os sentimentos de inquietude, de ansiedade, de agitação, de questionamento, de dúvida, de raiva ou de medo serão sempre apenas o reflexo da própria personalidade. Aquele que alcança a infinita presença, aquele que está estabelecido além de todo o estado, quer dizer, o absoluto com forma, ri de tudo isso. Porque mesmo se isso chegar no nível do limiar de percepção consciente, isso é vivido como uma intromissão e não modifica em nada o que foi estabilizado, seja no absoluto, na infinita presença. Mas o próprio processo atual os coloca diante do que eu chamaria de últimas dúvidas, as últimas raivas e, sobretudo, os últimos medos. Aqueles de se desprender, aqueles de se abandonar, aqueles de confiar no que você é na eternidade e que, no entanto, você não conhece enquanto você não estiver estabilizado.
A luz é a paz. Eu repito a vocês a cada vez: se vocês são luz, em que a paz poderia ser perturbada por qualquer transformação deste mundo, desse corpo, de uma relação, de um trabalho, ou do que quer que seja? Vocês vão, de algum modo, dar-se conta disso, assim que vocês se tornarem cada vez mais observadores de vocês mesmos, não como uma doença nociva visando descortinar tudo o que acontece, em busca de um sentido ou de significação, mas bem mais como a clara consciência do que acontece em vocês. Do mesmo modo que a um dado momento a luz iluminou a sombra, hoje a luz vem lhes dizer: você é luz na totalidade. Em que a luz que você é se preocupa com alguma coisa referente a algum efêmero, seja ele qual for? Aquele que está na paz permanece assim, mesmo na guerra,